Olá, tudo bem? Então agora vamos entender um pouco aqui do funcionamento do Livewire. A gente já falou lá no começo, mas vamos só recapitular e entender um pouco mais, até baseado na própria documentação, tá? Para a gente poder finalizar essa etapa do curso aqui, né? Encerrando o curso nesse momento, tá? Nesse ponto do projeto, tá bom? Então vamos aqui no site do Livewire, tá? Então laravel-livewire.com, realmente bem tranquilo o site, laravel-livewire.com. A gente já cai aqui. Tá? E a gente vem aqui na parte de docs. No momento a gente está na versão 2x, especificamente 2.6 alguma coisa, tá? E se você vier aqui, você vai ter toda a documentação. Como quem já faz curso comigo sabe que eu sempre indico ao final do curso a documentação, tá? Aqui é mais assim, a gente tem um curso organizando o conhecimento para facilitar como você aplica em determinado momento aquele conhecimento, mas a doc sempre vai te dar um temperinho a mais, ou seja, no quesito de se eu acabar ou qualquer outra pessoa que faz um curso acabar passando por algum conceito, você pode encontrar um detalhezinho na documentação que é super importante. Tá? Então a documentação sempre é o carro-chefe de toda a consulta, tá bom? Então não canso de dizer, sempre que me lembrar, vou sempre frisar isso em todos os nossos cursos, tá? Aqui na parte da documentação, logo ao final aqui de todo esse menu lateral, você vai encontrar aqui uma parte Security, tá? Então aqui o Security ele fala um pouco de como funciona essa reatividade do Livewire. Então a gente entende que qualquer modificação de estado naquela tela, a gente percebe, entende, tá, no decorrer de todo esse trabalho aqui, que o Livewire ele atualiza automaticamente as coisas pra gente, né, os pontos ali de mudança, sempre enviando para o back-end uma informação e tendo como retorno, tá, um HTML atualizado para ser colocado naquela tela, tá bom? Normalmente a tela toda. E aí, como ele próprio diz, né, ele não tem um estado. Então, normalmente, a gente tem muito trabalho ou tem que entender muito do Livewire para fazer, por exemplo, um JavaScript, uma biblioteca JavaScript ou algo em JavaScript, só compete aquela tela e fazer com que isso mantenha um estado nessa troca de informações do próprio Livewire e a sua reatividade, tá? Então isso aqui é bem importante a gente entender e aí tentar ver mecanismos de como ele faz para atualizar essas telas aí pra gente, tá bom? Então, basicamente ele sempre vai estar enviando aí aqui é bem interessante porque ele sempre mostra um exemplo de um counter, né, de um incremento. E aí ele tem aqui a exibição do valor que vai ser incrementado. Ele tem um botão que, mediante o clique, ele executa o método increment, que incrementa em mais esse atributo, essa propriedade count desse componente aqui, tá? Então, toda vez que você clicar aqui, né, em increment, vai ter uma mudança, vai ter uma mudança de estado, e aí automaticamente o Livewire vai mandar uma requisição para o back-end como forma de persistir essa informação no back-end e retornar uma view atualizada para ser substituída ali, mantendo uma ideia trazendo a ideia, na verdade, de reatividade, que basicamente é mais dado os pormenores do Livewire em si. Então aqui nesse esquema ele diz aqui, né, a gente visita a página, a gente vai ter uma requisição inicial, a gente vai ter aqui um H1 com o contador em 1, né? A gente percebe que ele realmente está em 1 aqui. E mediante o clique do botão, né? O clique do botão nesse caso é o que vai fazer todo o trigger, né? Todo o gatilho para as futuras requests e atualizações mediante o retorno dessa request. Então, eu clico no botão, eu vou ter esse estado sendo enviado para o back-end. No back-end vai ser incrementado esse valor e aí, consequentemente, já muda um estado, ou seja, o count agora é 2. Então, o Livewire ele retorna esse estado para o front para que seja atualizado esse front e você tem essa sensação de reatividade, tá? Então, aqui tem um ponto aqui que é bem importante desse ciclo de requisição e ciclo de vida do componente. Então, no primeiro momento, ó, só dar um zoom a mais aqui. No primeiro momento, a gente tem uma requisição inicial, que é uma outra forma de ver isso aqui, esse esquema de como o fluxo anda, né? Então você tem aqui na requisição inicial a gente vai ter o componente Livewire que vai montar esse componente e aí mediante essa montagem, a execução daquele método mount, que a gente chama de um construtor do componente, a gente já tem a chamada do render que vai exibir
todo o conteúdo. E aí nós temos esse método aqui, o DayDrate. Basicamente, ele pega aquele count em 1 e exibe isso pra gente, tá? Quando a gente fala em datar, é que a gente pega um valor e passa esses valores para a propriedade, tá? Estou simplificando aqui, mas é basicamente o pensamento. Então, toda vez que o usuário clica em mais, que é o botão, a gente vai ter as requests subsequentes, e aí o método Drate pega aquele objeto count, procura a propriedade count, e como a gente tem uma execução do método increment, ele passa aquele valor atual para a propriedade count. Quando você chama o método increment, isso é incrementado em mais um, no render você já vai ter um estado diferente, e no DayDrate já vai ser atualizado esse count em 2, porque houve um incremento no meio desse processo, tá? Então, basicamente, nessa app, a gente vê todo esse caminho acontecendo. Então, isso aqui, nesse caso dessa app, né, ele é um círculo vicioso. Por isso que a gente tem aqui o usuário clica para poder ter um trigger para poder executar todo esse caminho. Então, sempre isso se repete. E aí, é claro que aqui no final, tanto no início quanto na subsequente, né, você percebe que o estado daquela tela vai sempre modificar mediante esse processo de atividade do LiveWire dissecado aqui nessas etapas para esse ponto nessa aplicação count aqui de incremento, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui as questões de segurança. Como você troca sempre esses estados, você fica passível de possíveis manipulações no front-end, porque o LiveWire ele guarda esse estado ali no cliente, então alguém pode chegar lá e manipular isso. O que ele faz para contornar esse pensamento? Ele usa aqui um checksum, então é um checksum é uma hash que ele vai gerar ali no back-end, vamos dizer que ele assina aquele payload com esse checksum, e aí isso, claro, em cima do conteúdo do payload, ou seja, do conteúdo daquele estado. Então, se alguém modificar isso, quando voltar para o back-end, ele vai validar isso, vai tentar bater o checksum, tá? É o mesmo pensamento quando você vê um checksum de um arquivo, quando você faz um download, tem um checksum ali daquele arquivo. Então, você vai bater, se houve modificações naquele arquivo, num processo intermediário, quando ele chegou na tua máquina, você consegue fazer um checksum em cima dele e bater com o que está no site para ver se houve alguma modificação. Então, é basicamente o que acontece aqui, tá? E aí, com isso, o LiveWire pretende evitar que os payloads, os estados daquelas telas que são trocados automaticamente por ele, sofram possíveis alterações no front de forma a quebrar ou danificar ou manipular incorretamente o back-end, porque você percebeu ali que essas informações são trocadas sempre ali no back-end, chamando a classe PHP do componente, fazendo a hidratação, né, vamos chamar assim, das propriedades do componente. Isso é enviado de volta e sempre tem essa troca. Então é sempre importante garantir que o que saiu de estado do front, né, ele retorne corretamente, dadas as suas particularidades de check no back-end, tá? Para que você não tenha esses problemas de manipulações no front, tá bom? Então aqui abaixo ele mostra pra gente um payload, né? E o checksum ele vem aqui para você, tá? E aí é sempre bom você dar uma lida com calma aqui, tá? Eu tô indo bem por cima aqui, mas explicando o que é necessário. E por fim ele também tem aqui uma segunda proposta de segurança, que é usando os miders persistentes, tá? Então, por padrão, ele acaba reaplicando esses dois miders, né? O Authenticate e o Authorize, tá? Para que em toda requisição esses miders possam estar presentes e no quesito de Authentication e Authorization, né? Você não ter acesso àqueles payloads por alguém não logado no sistema. E aí, se por exemplo, você quiser que algum dos seus miders também caiam nessa ideia de estar sempre persistente nas requisições ali, tá? Você pode jogar ali em algum service provider central, o LiveWire, chamando o método add persistent midder, tá? E indicando a sua classe de midder para que ela possa persistir, tá? Para validar corretamente todas as requisições que são trocadas nessas conversas de mudança de estado propostas pelo LiveWire, tá? Então, basicamente, aqui esse é o pormenor da segurança do LiveWire. É importante que você dê uma lida nisso, tente tirar todos os pormenores, tá? E aí, qualquer dúvida, claro, joga aí pra gente nos fóruns, na comunidade, para que a gente possa sempre trocar ideias. Esse é um projeto que tá na versão 2. Bom, ele realmente tá bem maduro, mas tá maduro pro que ele se propõe. É claro que
Em futuras versões sempre vai ser aprimorado tudo que envolve o projeto. Lembrando que o Livewire é uma forma de trazer uma reatividade para quem não quer ou não tem tempo de mexer em JavaScript diretamente com um framework conhecido como Vue ou React ou Angular, tá? Então, tem coisas que não vão ser iguais, tá bom? Justamente por esse pensamento, tá? Ele é uma forma de você ter isso, essa reatividade, mas claro que tem as suas limitações e essas limitações podem ser quebradas à medida que o projeto for crescendo e novas funcionalidades ou acessórios vierem a serem incrementados no pacote Livewire, tá bom? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer ponto, fica à vontade, tá? Para me chamar nos fóruns, nos grupos, tá? Aqui da Code Experts. Então, sucesso, vamos às finalizações aqui do nosso curso. Até mais.